Glória a Deus, aleluias. Eu saúdo a todos que estão aqui nos assistindo em mais um programa Aprendendo a Palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe agradecer por abrir a sua vida, o seu lar, a sua casa, para que a Palavra de Deus adentre na sua família, adentre na sua casa. E a oração, a nossa oração, é que o poder de Deus e a Palavra de Deus invada a tua família, a tua casa. Porque onde a Palavra de Deus age, ela é luz. E como luz, ela nos faz resplandecer. Como luz, ela nos traz o brilho do Senhor, a alegria de Deus. A Bíblia, desde o seu primeiro livro, que é o livro de Gênesis, até o último livro, que é o livro de Apocalipse, ela está recheada de bênçãos de Deus para a tua e a minha vida. E nós precisamos permitir que ela entre em nosso lar, que ela entre em nosso coração. Quando nós assim permitimos, as bênçãos descritas nela, desde o primeiro até o último livro, entrarão em nossas vidas, nos farão uma nova criatura, nos tornarão uma nova pessoa, através da restauração da palavra do Senhor. A Bíblia, como temos dito em outros programas, ela é a revelação da palavra de Deus. Ela é a manifestação corpórea daquilo que Deus disse, daquilo que Deus anunciou ao longo do tempo, para nos trazer a salvação, para nos trazer o caminho da vida eterna, para nos trazer o caminho que nos aproxima do Salvador, que nos aproxima do Senhor. Se a Bíblia, ela é a palavra de Deus corporificada, ela é a palavra de Deus personalizada, ela é o caminho que nos aproxima e nos dá intimidade com Deus. Significa dizer que a ausência do seu conhecimento, infelizmente, nos distancia de Deus. Porque a palavra de Deus, como diz o nome, ela é a palavra revelada e manifestada por Deus. E se ela é a palavra revelada por Deus, significa dizer que nós estamos mais próximos de Deus quando conhecemos a sua palavra. Por exemplo, imagine-se agora conversando com um amigo. Se aquela pessoa é o teu amigo, é a tua amiga, e você não fala com ele, não fala com ela, não tem uma intimidade com palavras, não conversam o suficiente para se conhecerem, então não há uma amizade verdadeira. Porque ele, o teu amigo, não te conhece. Você, o amigo, não conhece o outro. Então como se estabelece uma amizade dessa forma? Uma amizade, nos moldes e padrões que conhecemos, ela é caracterizada por duas pessoas, né, que confiam uma na outra e expõem o seu coração, expõem aquilo que está dentro de si. Isso caracteriza uma amizade e também uma intimidade. E como nós queremos ter uma amizade e uma intimidade com Deus quando não falamos com Ele? Quando não conhecemos aquilo que Ele nos transmitiu e nos falou ao longo da sua palavra. Então a palavra de Deus, ela nos proporciona, além do conhecimento, além das bênçãos que nos leva à vida eterna, além das bênçãos que nos leva a uma prosperidade nessa terra, porque em Josué capítulo 1, versículo 8 está escrito: medita no livro dessa lei, de dia e de noite, para que tenham o cuidado de guardar tudo quanto nele está escrito. Aí os vossos caminhos serão prosperados. Além de tudo isso, a palavra de Deus nos aproxima do Criador. A Bíblia Sagrada nos aproxima do nosso Senhor, do nosso Redentor. Daí a importância de conhecermos o que nela está escrito. Amém?
E antes de começar o estudo de hoje, que é a continuidade de Samuel, no programa passado estudamos 1 Samuel e hoje daremos continuidade com o 2 Samuel. E antes de começar o estudo de 2 Samuel, eu queria lhe fazer um convite a, juntamente comigo, orarmos ao Senhor agora. Amém? Vamos orar. Amado Deus e querido Pai Todo-Poderoso, estamos aqui mais um programa aprendendo a palavra de Deus em Tua presença. Estamos aqui, Senhor, porque queremos aprender a Tua palavra. Estamos aqui porque a palavra é Tua e não é de outrem, mas a palavra é Tua. Ela é, Senhor, a corporificação, ela é a personalização de tudo aquilo que o Senhor nos revelou ao longo dos tempos. Deus, queremos Te pedir que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam em nossas vidas, para que possamos estudar, meditar, entender a Tua palavra e assim, Senhor, nós possamos andar no Teu caminho de salvação, nós possamos andar no Teu caminho de santidade, nós possamos andar no Teu caminho de prosperidade, nós possamos andar, ó Senhor, dentro do Teu padrão de santidade, conforme a Tua excelência. Que a Tua palavra, Senhor, ilumine os nossos caminhos, para que enxerguemos a toda e qualquer cilada do diabo, para que enxerguemos, ó Deus, a toda e qualquer pedra de tropeço. Não nos deixa cair, não nos deixa olhar atrás, nem para a esquerda e nem para a direita, mas que o nosso caminhar seja sempre à luz do Teu Evangelho, seja sempre, ó Deus, à luz da Tua palavra, e que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado através das nossas vidas. Quero Te pedir, Senhor, que Tu venhas a entrar na vida de cada um dos nossos telespectadores, cada um que nos assiste, meu Pai, neste exato momento, seja alcançado pela Tua bênção, seja alcançado pela Tua vitória, seja alcançado pelo Teu milagre. Eu não conheço a causa desse homem e dessa mulher que nos assiste, mas o Senhor sabe e conhece. O Senhor sabe e conhece, meu Pai, o que eles precisam, o que eles necessitam, o que eles têm apresentado diante de Ti. E eu quero Te pedir agora, mediante o Teu Espírito Santo, que o Senhor os conceda vitória, que o Senhor os conceda as Tuas infinitas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dando continuidade ao assunto do livro de Samuel, eu queria lembrar um ponto que eu comentei no programa passado. No original hebraico, quando foi escrito o livro de Samuel, ele era um único livro e não 2 livros separados. Na tradução dos 70 sábios de Alexandria, também conhecida como Septuaginta, o livro de Samuel foi separado em 2 livros para melhor ensinamento do conteúdo ali registrado, por uma questão didática. E o que é uma questão didática? É uma sistematização do conteúdo a ser ensinado para que ele possa ser melhor aprendido, para que ele possa ser melhor estudado. Então, no programa passado, nós estudamos o livro de 1 Samuel, vendo a nomeação de Saul como rei, a unção de Saul como rei em contraposição à unção de Davi. Nós vimos que Saul, ele foi um rei escolhido segundo a vontade dos homens e não pela vontade de Deus. Os homens pediram a Deus, o povo pediu a Deus a nomeação de um rei porque queria ser igual aos povos da terra que tinham um rei. E Deus levantou o profeta Samuel e mandou com que ele fosse consagrar Saul. Mas Saul não era um rei segundo o coração de Deus. Ele era um rei segundo o coração do povo que pedia a nomeação de um rei. Em contraposição,
Deus rejeitou Saul porque Saul não guardava a palavra de Deus. Será que Deus tem nos rejeitado nesse momento? Será que nós temos guardado a palavra de Deus a ponto de sermos chamados como homens e mulheres com o coração segundo a vontade do Senhor? Davi, ele guardou a palavra de Deus, ele obedeceu a Deus de tal forma que o próprio Deus deu testemunho dele, dizendo que Davi era um homem com o coração segundo a sua vontade. Será que Deus, nesse exato momento, Ele pode olhar para mim, Ele pode olhar para você, Ele pode olhar para nós e dizer que somos homens e mulheres com o coração segundo a sua vontade? Será? Você sabia que nós podemos impressionar a Deus com os nossos atos? Como assim, pastor? Davi impressionou a Deus com a sua obediência. Davi, ele impressionou a Deus com a sua fé. Davi, ele impressionou a Deus com os seus atos, conforme a palavra do Senhor. A prova disso é que não foi o homem quem deu testemunho de Davi, não foi ninguém que disse que ele era um homem com o coração segundo o coração de Deus. Não foi o profeta quem disse, não foi Davi quem falou isso de si mesmo, mas o próprio Deus deu testemunho acerca de Davi. Mostrando que quando somos homens e mulheres fiéis, quando guardamos a palavra de Deus, quando somos obedientes aos preceitos, aos mandamentos, aos estatutos e juízos do Senhor, Ele em tudo nos abençoa. Deuteronômio capítulo 7 diz que se guardarmos os mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus nos ordena, Ele nos fará bendito em todas as coisas. Note que em tudo que Davi fazia, ele era bem sucedido. Em todos os atos heróicos de Davi, no livro de 1 Samuel, como também no livro de 2 Samuel, ele era bem sucedido. Toda guerra que Davi travava, ele era bem sucedido, ele era vitorioso. Tudo que Davi fazia era um sucesso, em contraposição ao que Saul fazia. Tudo o que Saul fazia era uma desgraça. Tudo o que Saul fazia não obtinha sucesso como Davi. A prova disso é que no povo de Israel começaram a cantar uma musiquinha que Saul vencia as suas unidades, ou dezenas de unidades, ou até mesmo centena, mas Davi vencia os seus milhares. E essa musiquinha começou a enciumar o coração de Saul. Porque Saul via que tudo o que até então seu súdito Davi fazia era bem sucedido. Ele via que tudo o que Davi fazia era prosperado, era abençoado. Ele via que sobre a vida de Saul ele via que sobre a vida de Davi havia a unção do Senhor. E Saul ficou também enciumado pela forma como Deus abençoava Davi. Saul reconhecia que Davi era abençoado e prosperado por Deus, mas ele tinha ciúme, ele reconhecia que aquele bem-estar, aquela prosperidade, aquela vitória que Davi vivia e levava o povo a viver, era através da bênção e da obediência ao Senhor. Mas Saul não queria pagar o preço para ser como Davi. Saul preferia viver de acordo com o seu coração. Saul preferia viver de acordo com a sua vontade. E aí? Será que nós temos vivido de acordo com o nosso coração? Será que nós temos vivido de acordo com a nossa vontade? Ou será que nós temos vivido de acordo com o coração de Deus? Será que nós temos vivido de acordo com a vontade do Senhor? E pastor, o que me acontece? Viver de uma forma ou de outra. Nós temos aqui, em 1 e em 2 Samuel, um claro exemplo do que é viver de acordo com a própria vontade e do que é viver de acordo com a vontade de Deus.
Saul viveu de acordo com o seu coração. E veja como foi o seu reinado. Veja como foi a sua vida aqui na terra, repleta de derrotas, repleta de desgraças. Saul, em certo momento do seu reinado, chegou a ser atormentado por um espírito imundo que lhe tirava a paz e se apoderava do corpo dele. Já Davi, como vivia de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a fé no Deus de Israel, ele tinha uma vida de conquista, ele tinha uma vida de vitória. Então, irmãos, faz toda a diferença seguir a Deus e guardar a sua palavra. Porque quando seguimos a Deus e guardamos a sua palavra, o próprio Deus, ele se encarrega para que os nossos atos sejam de vitória. O próprio Deus se encarrega para que tenhamos bênçãos em tudo o que fizermos. Quando estamos em Deus, Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Quando estamos em Deus, Deus abençoa tudo aquilo que fazemos. Deus nos evita prejuízo. Deus nos evita desperdício. Deus nos evita o mal. Deus nos evita a derrota e nos evita a desgraça. Quando estamos em Deus, Deus nos abençoa de todos os lados. Eu não digo aqui para você, querido telespectador, cara telespectadora, que será somente uma vida de bênçãos e de vitória. Não, Jesus morreu, Ele como Senhor, Ele como Mestre, Ele como Deus, Ele teve que pagar um preço. Imagine nós. Mas a jornada com Deus, ela é muito mais fácil de ser vivida. Porque Ele, o Criador, Ele, o dono do ouro e da prata, Ele, o Criador dos céus e da terra, Ele, aquele que tudo fez conforme a perfeição da sua obra criadora, Ele se encarrega para que a nossa vida seja encaminhada nessa terra de acordo com a sua vontade. Mas, em contrapartida, quando não estamos na vontade do Senhor, ficamos suscetíveis como Saul ficou. Suscetível a ser dominado por espíritos imundos, suscetível à derrota, suscetível ao fracasso, suscetível a uma vida de desprazer, suscetível a uma vida sem sucesso. Então, nessas duas figuras, nessas duas pessoas, Saul e Davi, nós vemos nitidamente a diferença entre não servir a Deus, que era Saul, e servir a Deus, que era Davi. Há todo um benefício para aqueles que servem ao Senhor. Quando nós voltamos o nosso coração, a nossa vontade, a nossa fidelidade, a nossa fé para o nosso Deus, o Deus verdadeiro, Ele abençoa tudo o que fazemos. Não sei se o teu problema é saúde no corpo, mas se você vive, não sei se o problema é alguma doença no corpo, mas se é esse o problema e você vive no Senhor e entrega para o Senhor, tenha certeza de que Ele fará o melhor na tua vida. Também se o teu problema é conjugal, entregue para o Senhor, que Ele fará do teu casamento o melhor dessa terra. Se o teu problema é financeiro, entregue as tuas finanças nas mãos do Senhor, que Ele se encarregará de mudar a tua vida, de mudar a tua história. Amém? Vamos agora para um rápido intervalo e já voltaremos com o segundo bloco. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizestes esperar.
Glória a Deus. Retornamos então com a segunda parte do programa, Aprendendo a Palavra de Deus. Na primeira parte, nós vimos a diferenciação entre servir a Deus e não servir a Deus. Entre as bênçãos que acompanham aqueles que exaltam, buscam, adoram e fidelizam-se ao Deus verdadeiro e as coisas ruins que seguem aqueles que não querem a Deus. Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. E ao longo da sua palavra, como eu disse, há inúmeras bênçãos e promessas para tu e para a minha vida. E elas se cumprem quando nós temos um compromisso com Deus. E Davi, ele foi esse homem de compromisso. Davi, ele foi esse homem, essa pessoa de fidelidade ao Senhor. E a sua fidelidade e o seu compromisso foi honrado por Deus. Irmãos, segundo Samuel, inicia-se logo no capítulo 1 com o relato da morte de Saul. Saul, pela sua desobediência, ele foi à luta contra os filisteus e como ele era uma pessoa desobediente e alheia à vontade de Deus, ele foi derrotado pelos filisteus. Ao se ver ferido, ao se ver vencido na batalha, conta o relato bíblico de 2 Samuel capítulo 1, que ele se lançou contra a sua espada, tentando tirar a sua própria vida. E ali, lançado naquela espada, com a espada atravessada sobre si, ele se via no desespero da morte, mas não conseguia morrer. E de repente ia passando uma pessoa, um jovem perto dele, e ele disse que estava sofrendo no desespero da morte e pediu ao jovem que terminasse de o matar, porque ele não aguentava mais estar ali no desespero da morte, mas sem a morte chegar. Infelizmente, isso que Saul passou foi consequência da sua vida de pecado. Foi consequência de uma vida distante de Deus. Deus não queria que Saul passasse por isso. Deus não quer que nós passemos por problemas. Deus não quer que fiquemos em dificuldade. Passar pelo problema, passar pela dificuldade, passar pela prova, tudo bem. Porque na prova, na luta, na dificuldade, nós ganhamos experiência, nós ganhamos sabedoria, nós ganhamos maturidade. Mas passar uma vida inteira, viver uma vida inteira na tribulação, na luta, na derrota, não é propósito de Deus. O propósito de Deus para a tua vida é uma vida de paz, é uma vida de santidade, é uma vida de fidelidade, é uma vida de obediência, é uma caminhada por excelência nos caminhos da palavra, que nos levam à salvação e ao encontro do Deus verdadeiro. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. O que nós podemos ver muito bem cumprido na vida de Davi, com a morte de Saul no capítulo 1 de 2 Samuel. Logo no capítulo 1, Davi é nomeado como rei da tribo de Judá. No capítulo 5, Davi é nomeado como rei de todo Israel. Como foi falado no programa passado, Davi foi consagrado a rei com aproximadamente 15 a 17 anos de idade. Mas só assumiu o reinado de fato e de direito 30 anos depois da sua consagração. Davi esperou pacientemente no Senhor, crendo no cumprimento da sua promessa por 30 anos sem cessar. 30 anos era tempo suficiente para apagar a confiança de Davi no Senhor. 30 anos era tempo suficiente para fazer com que Davi esquecesse da promessa de Deus. 30 anos era tempo suficiente para desviar Davi do caminho do Senhor. Pastor, 30 anos é tempo demais. Eu não conseguiria suportar 30 anos pelo cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ainda que pareça
tardar o cumprimento da promessa de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida, saiba que ela ocorrerá no tempo certo e na hora certa. Pois um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos para Deus são como um dia. A promessa de Deus sobre Davi demorou 30 anos para se cumprir, porque Deus sabia que era necessário que ao longo de 30 anos Davi fosse moldado, Davi fosse preparado, Davi fosse capacitado, Davi adquirisse experiência, Davi adquirisse maturidade. Quem sabe já fazem 10 anos que você aguarda pelo cumprimento da palavra que Deus lançou sobre a tua vida e ela ainda não ocorreu. E aí, o que fazer? Vou desistir, vou olhar para trás, vou esquecer da promessa. Não faça isso. Esses 10 anos é o tempo que Deus está lhe moldando. É o tempo que Deus está lhe preparando. É o tempo que Deus está te capacitando com maturidade, com sabedoria, com experiência. Porque para ser colocado na posição da promessa de Deus, requer que tenhamos sabedoria para suportar a posição. Davi precisou adquirir sabedoria, experiência e maturidade por 30 anos, para que, ao ser colocado na posição da promessa, ele pudesse cumprir o seu papel com muita destreza, com muita sabedoria. Para ser colocado na posição da promessa de Deus, é necessário que Deus trabalhe em nossas vidas. Observe lá no relato do oleiro com barro, no livro de Jeremias. Deus, representando o oleiro, ele nos pega na condição de barro e ele nos molda, ele nos transforma, ele nos faz de novo, ele nos quebra, ele nos molda e nos faz ser um vaso para a sua honra, para a sua glória e para a sua perfeição. Isso demonstra, assim como o oleiro pega um barro sem forma, assim como o oleiro pega um barro sem glória, um barro sem honra, e transforma ao longo do tempo, com o trabalho artesanal das suas mãos, em um vaso honroso, em um vaso glorioso, em um vaso caríssimo. Deus, ele nos molda e nos transforma ao longo do tempo. Ele nos pega no fundo do poço, vazio, sem forma alguma, sem valor algum, quando ninguém acredita em nós. E ele nos molda e nos transforma e faz de nós vasos para a sua honra, vasos para a sua glória. Ele nos torna homens e mulheres de valor, mas é necessário, é inevitável que passemos pelo processo do oleiro, no qual o vaso é transformado. Quando o vaso ele se entorta, ou seja, quando nós nos desviamos do caminho do Senhor, o oleiro quebra todo o vaso e trabalha com o barro para fazer do barro um vaso novo. Assim somos nós. Quando queremos nos distanciar do caminho do Senhor, ele nos transforma, ele nos quebra de novo para nos fazer do nada, para nos fazer a partir do zero. Deus sabe como trabalhar na tua vida. Deus sabe o momento ideal para te dar o emprego que você busca. Deus sabe o momento ideal para te dar a cura que você pede. Deus sabe quanto tempo é necessário para te dar aquele casamento que você tanto busca nele, para te dar aquele filho que até então você não teve, para te dar aquela vitória financeira que você tem buscado ao longo dos anos, mas até então não conquistou, para te dar a renovação do casamento que você tem orado e tem buscado, mas ela ainda não chegou. Deus sabe o momento certo. Cabe a nós, enquanto servos de Deus, enquanto homens e mulheres de Deus, a não desistir jamais. Davi esperou por 30 longos anos para assumir o reinado de todo Israel. Davi, ao longo desses 30 anos, assumiu pequenos bandos,
assumiu pequenos grupos na sua liderança, assumiu algumas cidades na sua liderança. Davi, ao longo desses 30 anos, assumiu pequenos reinados de cidades que se entregavam a ele para serem governados por ele. Mas ainda não era o cumprimento da promessa de Deus. Aquilo era treino de Deus na vida de Davi, até que se cumprisse a promessa que foi lançada de Davi como rei de Israel. Quem sabe, assim como a mulher que tinha a sua filha miseravelmente endemoniada, lá em Mateus, a mulher Ciro-fenícia, quem sabe, assim como ela que buscava em Deus uma vitória, quem sabe, assim como ela que buscava em Deus uma cura para a sua filha, ao longo de vários anos, e até então nada aconteceu. Não devemos desistir jamais. Aquela mulher não desistiu, Davi não desistiu, muito pelo contrário, ambos guardaram a fé, ambos foram perseverantes e ambos tiveram humildade para reconhecer que no tempo certo e na hora certa, Deus entraria com o milagre. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa hora. No momento certo, na hora que Deus reservou, o milagre vai entrar na tua vida. Deus vai te invadir, Deus vai te encher com a sua provisão, com o seu milagre, com a sua conquista. Nada será capaz de te barrar, nada será capaz de te parar. Quando Davi assumiu o reinado de Israel, nada foi capaz de pará-lo, nada foi capaz de detê-lo. Ao assumir o trono de Israel, Davi exerceu um dos melhores reinados, tanto dos que o antecederam, como também depois os que o sucederam. Davi foi um rei íntegro, Davi foi um rei justo, Davi foi um rei fiel a Deus, que em todo o seu reinado ele buscou agradar e fazer a vontade de Deus, de acordo com o coração do Senhor. Davi, na condição de um rei ungido por Deus, na condição de um homem levantado por Deus, ele não somente conduziu a sua vida a Deus, mas ele conduziu a vida de toda a nação de Israel, que estava sob a sua liderança, ao Deus verdadeiro. Será que nós temos conduzido somente a nossa vida a Deus? Será que nós temos conduzido somente o nosso caminhar a Deus? Davi, além de encaminhar e conduzir a sua vida com muita fidelidade perante Deus, ele conduziu toda a nação de Israel. Ele levou toda a nação de Israel a servir o Deus verdadeiro. Esse era o líder que Deus estava preparando. Esse era o líder que Deus estava capacitando. Se nós observarmos ao longo da narrativa do livro de 2 Samuel, em tudo que Davi fazia, ele era abençoado e prosperado. Em tudo o que Davi fazia, ele tinha a bênção de Deus. Em tudo o que ele fazia, o Senhor estava com ele, irmãos. A Arca da Aliança, que fazia parte do tabernáculo e que representava o local santo dos santos, que era o local de manifestação da glória de Deus, antes de Davi assumir o reinado. Ainda no reinado de Saul, ela tinha sido levada para um povo estranho. Ela tinha sido levada para uma terra estranha. Logo quando Davi assumiu o reinado, ele quis restaurar o seu povo. Ele quis restaurar a glória de Deus no meio do povo de Israel.
Ele quis restaurar a presença de Deus em meio ao povo. De imediato, ele mandou abolir com todo e qualquer sacrifício que não fosse ao Deus verdadeiro. De imediato, ele mandou parar com todo e qualquer ato que não glorificasse a Deus. E sabe o que ele fez? Ele mandou buscar a arca de volta para simbolizar, mais uma vez no tabernáculo, a presença de Deus. Olha só, irmãos, o porquê que o cumprimento da promessa na vida de Davi demorou 30 anos. Se não fossem 30 anos de preparação, se não fossem 30 anos de experiência, de sabedoria que Davi adquiriu, ele jamais seria um rei como ele foi. Daí eu chego num ponto crucial da mensagem de 2 Samuel, que é a promessa de Deus na tua vida. Ela pode parecer que está tardando, mas no tempo certo, na hora certa, quando estivermos preparados, capacitados, moldados, experientes, sábios, através de Deus e não através de nós, a promessa de Deus vai se cumprir. No tempo certo, na hora certa, não desista. Ah, mas pastor, faz 1 ano que eu estou esperando. Lembre-se que Davi esperou 30 anos, José esperou 17 anos. A promessa de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Não importa quantos anos já se passaram, não importa quanto tempo ainda falta, o que importa é que nós temos que permanecer perseverantes, firmes e fiéis no caminho do Senhor. Porque a sua promessa, ainda que ela tarde aos nossos olhos, ela não tarda aos olhos de Deus. No tempo certo, na hora certa, na ocasião correta, no momento ideal, a promessa, a vitória, a bênção, a conquista de Deus, ela vai acontecer na tua vida. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus está revelado que Deus nos colocou, através do seu Filho Jesus Cristo, num patamar acima do sucesso, num patamar acima da vitória. Você sabia que Deus te colocou num patamar mais do que vitorioso? Porque a palavra de Deus diz que não somos vitoriosos, nós somos mais do que vitoriosos. Não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Olha só, Deus te colocou, Deus nos colocou como mais do que vencedores por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Assim nós encerramos mais um bloco do programa e já retornaremos com a última parte. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Glória a Deus. Retornamos então com a terceira e última parte do programa Aprendendo a Palavra de Deus. Por favor, se você puder, acompanhe comigo a leitura de 2 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 1. Se você não tiver a Bíblia aí fácil, acompanhe porque vai passar o versículo na tela da sua TV, ou do seu smartphone, ou tablet, ou do aparelho que você estiver nos assistindo. 2 Samuel capítulo 7, a partir do verso 1, está escrito: O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Irmãos, olha aí que maravilha. Naquela época era muito difícil haver descanso, não haver guerra. Hoje a exceção é haver guerra, mas naquela época não. A exceção era a paz. Porque na época de Davi, os povos, eles ainda estavam se estabelecendo e conquistando as terras que queriam se estabelecer enquanto nação, enquanto povo. E para se estabelecer e para conquistar, era necessário que
que houvesse guerra. E a terra em que Israel estava era a terra que manava leite e mel, que Deus havia os prometido. Então, se era a terra da promessa que manava leite e mel, ou seja, era uma terra que tudo que se plantasse era colhido com fartura, significava dizer que era uma terra bem disputada, que era uma terra sobre a qual havia confusão de quem se estabeleceria ali. Mas note que pela fidelidade de Davi a Deus, Deus o estabeleceu naquela terra, juntamente com o seu povo, dando-lhes descanso. Não havia guerra. É o que diz aqui no verso 1 de 2 Samuel capítulo 7. O Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Acompanhe comigo agora o verso 2, o que diz. Certo dia, ele, Davi, disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. No verso 3, o profeta Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. No verso 4, e naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Verso 8. Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, meu povo. Irmãos, olha aí que passagem linda. Davi, muito bem estabelecido no seu palácio de cedro, que na época era o melhor de toda a terra, ele olha para Deus e ele vê a casa de Deus numa simples tenda, armada, e aonde o povo andava. E Davi se vê na obrigação de construir um templo também de cedro para Deus. E aí Deus lança a palavra para o profeta Natã, dizendo que até então ele nunca tinha pedido para ser construído uma casa para ele, porque a glória dele não era pelo templo de cedro, mas sim pela humildade que ele queria transmitir ao seu povo. Vamos já continuar nesse raciocínio. Aí Deus pega e fala a Davi, através do profeta Natã: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos. Olha de onde Deus tirou Davi. Deus tirou Davi das pastagens, do pasto, lá do lamaçal, onde ele cuidava dos rebanhos do seu pai, e o transformou no soberano, no rei de Israel. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus vai te tirar do fundo do poço. Deus vai te tirar de onde você está. Deus vai lhe tirar da adversidade. Deus vai lhe tirar do problema, seja conjugal, seja financeiro, seja espiritual, seja lá qual for o problema que você está enfrentando. Deus vai te tirar de lá e vai te colocar numa posição de destaque. Foi o que ele falou para Davi aqui no verso 8. Eu te tirei da pastagem. Lembre-se de onde eu te tirei. Lá do meio do lamaçal. Lá do meio da lavagem dos porcos. Lá do meio da imundícia do rebanho. Quando você sofria perigo de vida. Quando o leão veio atacar os rebanhos do teu pai e você teve que defender com as próprias mãos. Quando o urso veio atacar o rebanho e você teve que defender. Olha de onde eu te tirei. Isso é literalmente o cumprimento da promessa de Deus sobre Davi. E Deus também irá te tirar do local que agora não é um local de honra e te colocará num local de destaque. Amém? Acompanhe comigo o resto da leitura a partir do verso 9. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra.
Olha a promessa de Deus para Davi no verso 9. Eu te farei tão famoso como os homens mais importantes da terra. Essa também é uma promessa de Deus para a tua e para a minha vida. Quando nós dedicamos a nossa vida em servi-lo. Acompanhe o verso 10. E providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoite aplicados por homens. No verso 15, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Deus revela para Davi que aquela casa, aquele templo de cedro, aquele templo suntuoso que Davi queria construir para o Senhor, não seria construído por ele, mas seria construído pelo seu filho. Com isso, Davi fica alegre e feliz, como podemos ler no verso 18. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano? E o que é a minha família para que me trouxesses a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Senhor soberano, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor? Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor da tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o realizaste ao teu servo. No verso 22, Davi diz: quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Davi ficou extremamente alegre e satisfeito por saber que a casa do Senhor, que ele tanto queria construir, seria construída através do seu filho. Vejam a que ponto Deus exaltou Davi e a sua família. Uma família de pastores, uma família de condutores de rebanho, que ninguém apostava neles. Lembrem-se do relato da consagração de Davi, lá no livro de 1 Samuel, quando seu pai Jessé fez todos os filhos passarem diante do profeta Samuel, mas não fez passar Davi, porque não acreditava no ministério dele. Porque não acreditava que Davi foi vocacionado e chamado por Deus para ser rei em todo Israel. Porque não acreditava que Davi foi vocacionado para ser um dos melhores reis da história do povo. Porque não acreditava que Davi foi vocacionado para ser um grande homem de Deus. Quem sabe não acreditam na tua vocação e no teu chamado, mas Deus, Ele acredita em você. E nesse momento ele faz um convite e um apelo: volte-se para Ele, para servi-lo em espírito e em verdade, porque Ele também te tirará da situação em que hoje você vive, para te colocar numa situação de honra e de glória. Amém? Eu quero lhe agradecer por esse tempo que você esteve conosco, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo os ensinamentos do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus, como também o teu lar. Amém.